Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje trataremos dos gregos antigos. E por que falar sobre os gregos antigos? Os gregos antigos, eles são responsáveis por uma série de influências na sociedade ocidental que faz parte da nossa vida cotidiana. Uma das criações dos gregos é o teatro, a democracia e a filosofia. Vamos lá? Bem, a Grécia Antiga, ela se dividia em três partes. A Grécia continental, a Grécia asiática e a Grécia formada pelas ilhas, a Grécia insular. Na Grécia insular existia a famosa Ilha de Creta. Na Ilha de Creta se desenvolveu a civilização que leva o mesmo nome, a civilização cretense. Essa civilização criava gado, plantava cereais e, claro, aproveitavam muito bem os recursos do mar. E o detalhe mais importante da civilização cretense é que a vida nessa civilização ela se organizava ao redor dos palácios. Isso mesmo. Então, o palácio, além de ser a habitação, a morada do rei, era o lugar também de onde ele governava. Era o lugar onde eram construídos os templos religiosos, os armazéns, e era o local onde também se realizava o comércio. Por isso, o palácio era tão importante para a civilização cretense, né? Ele agilizava a vida econômica dessa civilização. Bom, em 1450 vai acontecer uma coisa muito terrível. Os palácios cretenses serão destruídos. Os historiadores até hoje eles não sabem explicar muito bem por que esses palácios foram destruídos, né? Alguns acreditam que tenha sido por causas naturais. Outros já acreditam que os responsáveis por essa destruição foram os aqueus. Prestem muita atenção, porque os aqueus são o povo que darão origem aos gregos, né? Então, o que vai acontecer? Os aqueus, eles vão invadir a civilização cretense e vão assimilar um pouco dessa cultura. Depois, eles vão se estabilizar ao sul da Grécia e vão fundar várias cidades importantes. Entre essas cidades está Micenas. Por isso, os aqueus também são conhecidos como a civilização micênica. Com os cretenses, os aqueus aprenderam a organizar a vida ao redor dos palácios, né? E através das relações comerciais com outros povos, os micênicos irão espalhar a cultura grega por toda a orla do Mediterrâneo. Bom, vai acontecer uma coisa parecida. A partir de 1200 a.C., os palácios micênicos também serão destruídos. E a partir desse momento vai acontecer um empobrecimento material nessa civilização, ou seja, não serão encontrados muitos documentos escritos. Então, tudo que nós sabemos sobre esta época está em 2 longos poemas atribuídos ao poeta Homérico. Esses 2 poemas são os famosos, né? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta uma história que eu acho que todos vocês já conhecem, que é a história da Guerra de Troia. E a Odisseia conta a história do Ulisses, né, do herói da guerra, voltando para sua cidade, para a cidade de Ítaca. Sempre que eu falo nesses 2 poemas, eu acho muito engraçado, porque eu lembro de uma professora minha na faculdade que dizia sempre que quando ela falava na Ilíada e na Odisseia, tinham alguns alunos que acreditavam que ela estava falando de 2 senhoras, a Ilíada e a Odisseia. Engraçado, né? Mas bom, vamos deixar isso para lá, vamos deixar a Ilíada e a Odisseia para lá e vamos voltar a falar dos aqueus. Pois bem, quando esses palácios micênicos, quando os palácios dos aqueus são destruídos, eles vão precisar organizar a vida de uma outra maneira, já que antes a vida era organizada em torno dos palácios. Então, o que eles vão fazer? Eles vão passar a se organizar através do oikos. Prestem bem atenção nesse nome. Oikos. Oikos eram grandes famílias, né, formadas por muitas pessoas, o pai, a mãe, a tia, a avó. E esse oikos, além de ser formado por pessoas, era formado pelos bens que essas pessoas possuíam, né? E esse oikos tinha um chefe.
O oikos ele produzia apenas para sua subsistência, e o que sobrava, o que não era consumido, era apropriado pelo chefe desse oikos. Com o passar do tempo, o chefe do oikos, que era mais poderoso, mais rico, ele passou a ser o rei de todas as outras famílias. Então preste atenção na relação que a gente vai fazer. Esse oikos aristocrático vai dar origem ao que a gente chama de cidades-estado. As cidades-estado gregas eram conhecidas como polis. Outro nome que vocês não podem esquecer. Polis é a cidade grega. Essas cidades elas eram divididas basicamente em 3 partes. Uma área rural, onde viviam as famílias, que produziam para sua subsistência. Uma parte urbana, onde tinha a igreja, os templos religiosos, a praça pública, a praça do mercado, que era um local muito importante, que é um local onde vai se desenvolver a democracia, porque era o ambiente onde os cidadãos eles discutiam o que era melhor para a cidade, onde eles votavam o que era melhor para a cidade. E havia também a Acrópole, que era a parte alta da cidade, que servia como uma espécie de defesa. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para que eu possa continuar gravando as videoaulas, tá bom? Um beijo para todos.